Bem, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, mais um dia, o nosso 5º dia de atividades do primeiro ciclo de debates, arquivos e história. Com um pouco mais de emoção aí nessas organizações e arrumações das questões técnicas, né? Que sempre faz parte aí da nossa vida de internet, a gente dependendo aí das tecnologias. E agradecendo muito sempre a presença de vocês, a presença do professor Diego Omar da Silveira, que se dispôs a vir para conversar com a gente hoje, apresentando um tema tão bonito e uma instituição nova, né, mas assim, que já começou com garra aí, com muita coisa interessante para poder debater com a gente e trocar experiência, né. Eu vou dar aquele avisozinho de sempre, do início das nossas atividades, pedindo que vocês se lembrem de assinar a lista de presença, que vai ser passada aí no final da palestra do Diego, eu vou colocar no chat, então, por favor, assinem, tá? Lembrando aí que quem tiver 70% de presença nas diferentes palestras vai poder depois receber o certificado de horas, né, de atividades. Lembrando também que lá no site, né, que a gente divulgou, é possível se inscrever individualmente para cada semana, para cada atividade. Então, quem quiser certificados separados por atividade, inscrevam-se lá para cada uma, porque aí já garante o seu certificado de atividade por atividade, tá certo? Então, vamos lá começar. Eu já vou passar a palavra para o professor Diego, mas vou fazer, né, a apresentação dele. Quem ainda talvez não conhece, não teve oportunidade, o professor Diego Omar da Silveira é doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Lá em Ouro Preto, ele desempenhou a atividade de professor substituto no Departamento de Educação por um período, e foi também tutor orientador do curso de especialização em gestão de políticas públicas com ênfase em gênero e raça, em parceria com a AB e a Unesco. Trabalha atualmente como professor no Centro de Estudos Superiores de Parintins, da Universidade do Estado do Amazonas, e é coordenador do curso de História. Atuou entre 2014 e 2017 como coordenador do curso de licenciatura em História também. Tem experiência e pesquisa na área de História e Educação, historiografia religiosa, história da Igreja Católica no Brasil e diversidade religiosa na Amazônia Brasileira, coordenou a Regional Norte da Associação Brasileira de História das Religiões, da BHR, também foi secretário do CEILA Brasil entre 2015 e 2017, é membro da Rede de Pesquisa História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo, do Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade e do Laboratório de Estudos Panamazônico, Práticas de Pesquisas e Intervenção Social. Tem atuado também nos últimos tempos como presidente interino, né, da BHR Nacional, e tem se dedicado também às temáticas ligadas às culturas populares, patrimônio material e imaterial, e é membro do Conselho de Artes e coordenador do Centro de Memória e Documentação da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso. Então, Diego, muito obrigada, muito bem-vindo. Eu vou passar a apresentação, qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui. Fica à vontade, viu? Você tem aí até 1 hora para falar e depois a gente vai abrir o nosso debate. Bem, boa tarde a todos, todas, todes, né, que estão aqui na sala, estão acompanhando o ciclo. Eu quero primeiro agradecer a generosidade da Elinéia, né, de me falar, de me convidar para falar desse trabalho que a gente tem feito aqui e de me colocar ao lado de outras figuras que têm dado uma contribuição tão legal, né? Eu assisti as palestras anteriores e confesso que fiquei um pouco assustado, porque estou longe de ter a experiência com gestão documental que as pessoas que têm falado têm, né? Então, o que eu vou apresentar é uma incursão muito nova minha, num campo em que eu ainda não tinha me aventurado, que é esse de trabalhar com a produção de um espaço de memória capaz de receber, tratar, disponibilizar os documentos, e, para além disso, de trabalhar como um lugar de encontro
meio que azeitando os processos de salvaguarda e preservação aqui no norte, né? Peço desculpas já de antemão pelo inconveniente aí da internet, né? Tá aqui nesse meião de Amazônia nos traz alguns problemas, esse é um muito recorrente. Hoje, por exemplo, a gente está sem sinal da Claro, que é a internet que eu uso, estou aqui na universidade para tentar remediar isso, e aí a gente teve que migrar para essa outra plataforma. Então, eu agradeço também a boa vontade de todos vocês em me ouvir, espero que consigam ouvir, que eu consiga falar também aqui sem muito corte, né? Mas é isso, então o que eu quero apresentar é um pouco da experiência que eu tenho tido, né? Eu que não sou daqui, cheguei há alguns anos, já vou fazer 10 anos de Amazônia, já me sinto uma amazônida, no trabalho com o boi bumbá caprichoso, que é o boi da cor azul, né? Vocês me veem aqui quase uniformizado, fardado, como dizem aqui no norte. E aí a gente vou comentar um pouquinho das experiências que a gente tem tido. Pode passar, Neia. Então, eu quero falar um pouquinho do processo de implementação do Centro de Documentação e Memória do Boi Caprichoso, que é esse touro negro que vocês veem aí, né? Pode passar. Que está em Parintins, né? Parintins é uma cidade, é uma ilha do interior do Amazonas, que está a aproximadamente 350, quase 400 quilômetros de Manaus. Eles medem isso por linha reta, mas é difícil essa medição, né? Porque é uma cidade que não tem acesso por carro, você só chega aqui ou de barco ou de avião, ou trazendo seu carro numa balsa. Então, isso torna a vida aqui um pouco peculiar, né? Já que você não sai com tanta facilidade, a gente não tem a mobilidade que no sul, no sudeste, no nordeste, a gente está acostumado. E é uma cidade que hoje tem algo em torno de 112 mil habitantes, desses cerca de 80 mil vivendo na área urbana, e o restante em áreas rurais ou indígenas. É uma cidade que se destacou um pouco no Amazonas em função do festival folclórico, se tornou conhecida por causa do festival folclórico, que talvez muitos de vocês já tenham visto na TV ou no aeroporto, através de propagandas, né? E esse festival ele acontece todos os anos no mês de junho, ele faz parte do ciclo junino, né? E ele acontece no último final de semana do mês de junho. Antigamente ele acontecia nos dias 28, 29 e 30. Depois, com o crescimento da festa, adaptou-se isso para o último final de semana de junho. E é um festival que atrai milhares de turistas de diversos estratos sociais, né? Para cá, nesse final de semana. E a estimativa, por exemplo, da Amazonas Tour para 2019, que foi o último ano em que a festa aconteceu, foi de que 80 mil turistas passaram por aqui no período da festa. A cidade tem 112 mil, então vocês veem o tamanho da transformação que isso representa. E a cidade acabou sendo projetada porque o festival foi, durante muito tempo, transmitido por emissoras de TV, né, pela Bandeirantes, pela Record, depois por emissoras regionais, filiadas dessas grandes editoras. A filial da Globo também transmitiu aqui um tempo, e hoje é transmitido pela internet. Bem, mas no que consiste o festival, né? Eu vou dar um apanhado para a gente chegar no trabalho que a gente tem realizado hoje. O festival é basicamente um momento de encontro, né, dos dois bumbás aqui de Parintins e de reforço, portanto, num ambiente de muita rivalidade, que aqui é levado muito a sério. Quem é azul não veste vermelho em hipótese alguma e vice-versa. E os dois bois estão em lados opostos da cidade e pintam a cidade das cores opostas. A maioria das coisas aqui tem em azul e vermelho. As lojas
se vestem dependendo da festa que vai ter na cidade, ou na época do festival do lado que elas estão, as vitrines são azuis e são vermelhas, isso não se mistura, porque os dois bois que disputam o festival são o Caprichoso, né, que é um touro negro com uma estrela na testa e que leva adiante a cor azul, e o Garantido, um boi branco com um coração na testa, que leva adiante a cor vermelha. As origens, né, as raízes dessa festa, elas são bastante disputadas aqui em termos de narrativa, né? Há uma espécie de confronto entre a forma como cada um pensa a sua origem. O Garantido, que está localizado numa área de pescadores, né, chamada Baixa do São José, se vê, por exemplo, como um boi autóctone, quase uma transplantação de alguns elementos da cultura portuguesa para o mundo caboclo, né, para esse mundo do pescador que vive na beira do rio, enquanto o Caprichoso é um boi que se pensa como herdeiro de uma série de tradições nordestinas. É um boi que está no centro da cidade e numa outra região que também é baixa, que também alaga. A gente acabou de passar por uma cheia bastante grande aqui, mas que também alaga, então, em épocas de cheia. Mas é uma área que foi ocupada desde de finais do século XIX por sucessivas levas de nordestinos que chegaram aqui na cidade e que se dedicaram basicamente ao comércio. Então, enquanto um se vê como um boi muito autóctone, o outro se vê como um boi, a gente chama, né, de boi brasileiro, né, e tem as cores, tem os elementos rítmicos muito do Nordeste. Na narrativa do Garantido, o boi branco também, ele é um boi de promessa para São João, cujo fundador, então, precisava se recuperar de uma enfermidade e promete colocar todos os anos, quando ele ainda era criança, um boi em homenagem a São João. O Caprichoso compartilhou até certa época um pouco dessa narrativa do boi de promessa, mas aos poucos esse boi foi se transformando num boi de oferenda, porque o Caprichoso começou a resgatar uma série de raízes afro dele, inclusive uma ligação muito intensa com uma área de Manaus, que é a Praça 14, onde existia um quilombo que depois virou uma comunidade, que tem escola de samba, que é uma área tombada da cidade, reconhecida como patrimônio. Então, à medida em que esses vínculos foram se solidificando, foi... Diego, pessoal, o Diego caiu. Vamos esperar um pouquinho. Fala maravilhosa dele. Eu acho que pode ser, Altina. Quando ele voltar, eu informo. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Já voltou. Diego, talvez você vai precisar deixar sua câmera desligada um pouco, companheiro. Oi? Voltou? Voltou? Voltou. Tem como você desligar a câmera para a gente, acho que garante a sua fala e depois você abre a sua câmera? Pode ser. Pode ser? Ótimo, companheiro. Pode falar. Então, estávamos falando da convenção, né? Em 1913 acabou sendo uma convenção sobre a fundação dos bois, de modo que em 2013 se comemorou o centenário, então, dos bois, né? E em 1965 foi organizado o primeiro festival, que é a primeira disputa
organizada, né, a primeira disputa sistematizada entre os dois bumbás. Antes disso, o que existia era uma brincadeira de rua, né, característica das culturas populares, né? Então, os bois brincavam, cada um num conjunto de casas, né, próximas ao seu reduto, brincava nos terreiros, encenava um auto básico, né? Não sei se todos conhecem a narrativa do Alto do Boi, mas ele é uma espécie de sistematização no âmbito do folclórico, do folclore da fábula das três raças, né? Então, ali estão presentes o branco, o negro e o índio. A história contada é que pai Francisco e mãe Catirina, que são fazenda, engravidam, né? E ela, grávida, pede ao seu marido que traga a língua do boi mais bonito da fazenda, que é o que ela deseja. Ele, com medo de perder o filho, vai, então, e arranca a língua do boi mais bonito da fazenda, e quando faz isso, o boi morre, e o dono da fazenda coloca no seu encalço todos os seus capatazes, todos os seus serviçais, para caçar o pai Francisco. Varia de versão a versão, há muitas versões para esse mito, né? Em algumas versões, os índios vão atrás do pai Francisco, em outras eles protegem o pai Francisco, mas enquanto isso o dono da fazenda vai tentando todo tipo de artifício para tentar salvar o boi que está morrendo, né, ou já está morto. Chama o veterinário, que não dá conta, chama o padre, e ninguém consegue salvar esse boi. Até que pai Francisco, já muito desesperado, acaba trazendo o pajé ressuscita o boi e tudo termina numa grande festa, né? No alto aqui em Parintins, esse elemento indígena acaba sendo bastante exaltado. Então, o que existia antes era essa brincadeira de boi, e na medida em que a rivalidade foi crescendo, foi se definindo itinerários mais regulares, né, para essa festa, e essa rivalidade também foi contaminando o próprio jeito como as manifestações se davam. Então, boa parte da música passou a ter como mote o desafio ao contrário, né? Então, dizendo para o outro arredar, para o outro sair da frente, que senão ia passar por cima. E, de fato, o que acontecia é que quando os brincantes se encontravam, isso virava uma grande confusão, havia confronto corporal, né? Haviam brigas na rua, e isso fez com que a elite local sempre tivesse uma desconfiança da festa. Também porque o boi era visto como algo proveniente de um mundo atrasado, de um mundo rural, que não cabia mais tão bem na cidade. Houve sucessivas tentativas de regulamentar essa festa, e só em 1965 é que ela, de fato, vai passar por uma institucionalização que une um pouco as forças policiais e religiosas da cidade, na tentativa, então, de colocar os dois bois dentro de um tablado, onde eles disputavam, estavam cercados por arquibancadas, onde o público era dividido de um lado e de outro, e a confusão, então, podia ser controlada. Isso começa no momento em que Parintins está tendo as primeiras inserções dos grupos missionários europeus, né? Antes passaram por aqui jesuítas, depois missionários de diversas ordens religiosas, mas sempre em pequenos grupos, e nos anos 50 chega aqui um conjunto de missionários italianos do PIME, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, que fincam sede, formam, no final dos anos 50, uma prelazia, que depois, nos anos 80, vai virar uma diocese, e aí esse primeiro bispo italiano, né, prelado italiano, o Dom Arcângelo Cerqua, que funda um movimento aqui chamado JAC. JAC, no Brasil, desse momento, era a Juventude Agrária Católica, mas esse bispo italiano ele era muito conservador, e a JAC dele aqui era a Juventude Alegre Católica.
Então, essa Juventude Alegre tem como missão organizar o primeiro e depois os sucessivos festivais entre os bois, que eram festivais onde também tinha quadrilha, onde também tinha cordões de pássaros, várias brincadeiras populares, portanto, mas que culminava com a apresentação dos bois. Eles foram... Os primeiros eventos desse tipo foram organizados do lado da catedral em construção, para arrecadar fundos, inclusive, para a construção da catedral. Depois migraram para uma quadra dessa jaque, depois migraram para um espaço improvisado no estádio municipal, né, e, posteriormente, foram para o que eles chamavam de tabladão, que deu origem ao bumbódromo, né, que era esse espaço de arena, então, que era uma espécie de teatro de arena que recebia brincadeira. Em 88, Amazonio Mendes, governador do estado, resolve construir um bumbódromo com capacidade para 15 mil espectadores, né? E aí, aquilo parecia o ápice da festa, mas, na verdade, foi um recomeço, né? Porque dali em diante a festa cresceu tanto que o bumbódromo foi sendo reformado e teve uma grande transformação em 2013, que ampliou sobremaneira a capacidade de brincantes, né? Hoje são cerca de 30 mil pessoas que estão nesse espaço, que acabou também associando grandes patrocinadores, como a Coca-Cola, a Bradesco e outras grandes marcas, né? A Coca-Cola, por exemplo, aqui em Parintins, lança edições limitadas de lata azul. Ela, de lado a lado do bumbódromo, tem a exposição da marca dela na cor azul e na cor vermelha, mesma coisa para o Bradesco, né? Estou dizendo isso porque são marcas cujo fundo do layout é vermelho e aqui se adaptam para o azul. E depois, para as transmissões, como eu disse, né, que se tornaram frequentes, e também para ser indutor de turismo. Pode passar, né? Eu coloquei aí uma imagem da ilha, né, para vocês terem ideia de como é, e na sequência uma imagem do bumbódromo, tal como ele é hoje, pós a reforma de 2013. Então, um grande teatro de arena que cedia toda essa disputa. Essas cadeiras que estão vazias são as cadeiras que são compradas, né? Para quem quer assistir, paga para ver o espetáculo. Notem que ao fundo tem duas arquibancadas que já estão cheias, e essas arquibancadas é o que se chama aqui de galera. Do lado azul e do lado vermelho, as pessoas madrugam na fila, esperando para entrar no bumbódromo de graça, e elas fazem parte do espetáculo, elas se integram no espetáculo. Então, nessas arenas, o pessoal pula loucamente, brinca, participa, interage com o espetáculo, conta, inclusive, ponto na disputa entre os bois, né? São cerca de 7.500 pessoas de cada lado, e a disputa é enorme para entrar em cada uma das 3 noites. Tem gente que sai da festa, descansa um pouquinho e já volta para a fila para a noite seguinte. Pode passar. Então, o que aconteceu com Parintins foi que ela foi se transformando numa espécie de cidade das artes, né? Cidade das artes, outra cidade de artistas. Porque como a festa foi um dos principais fatores para que a cidade despontasse como um polo regional, né? É a segunda maior cidade do Amazonas, tudo de Parintins se projetou para um nível regional e, de certo modo, também nacional. Então, nos anos 90, quando a festa cresce e começa a se modificar, a música parintinense explode, né? Todo mundo já deve ter escutado na vida Vermelho, né? Da Fafá de Belém cantando Vermelho. Aquilo é música parintinense, é do Braulino, que é um compositor do Boi Garantido. E espalhados pelo Brasil começaram a gravar hits de sucesso. Regionalmente, a toada se transformou num gênero com grande apelo comercial, né? Fez sua inserção no mercado fonográfico. As canções que inicialmente eram canções que lembravam muito cordel, uma linguagem do repente, vão se sofisticando. Nos anos 90 começam a dialogar também com outros ritmos, e aí vem uma época
de modificação no suporte, né? Então, se antes isso era gravado em fitas, em LPs, a partir dos anos 90 começam os CDs, e até hoje os bois gravam CDs e dispõem tudo nas plataformas digitais. E uma coisa muito parecida com isso acontece nas artes visuais dos parintinenses, né? Então, na medida em que Parintins começa a ser conhecida, dois processos que são correlatos e são muito interessantes aqui é que os primeiros estudos acadêmicos começam a acontecer sobre os bumbás. Então, começam a surgir etnografias, livros, reportagens sobre o festival. Não à toa, a primeira etnografia do festival é feita pela Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, né, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e carioca. O que está acontecendo nesse momento que vincula Parintins ao Rio de Janeiro? Uma descoberta também progressiva do festival pelos profissionais do samba. Eu coloquei profissionais de samba porque é uma categoria mais ampla que a dos carnavalescos. Os carnavalescos se deslumbram com o que eles encontram aqui, porque eles veem no meio da floresta, né, como se diz naquele momento, uma espécie de pureza perdida do que havia sido o carnaval nos anos 60, 70, uma mobilização profunda das bases, né, da comunidade em torno da disputa, da participação no festival folclórico. E, por outro lado, muitos músicos também envolvidos com o boi bumbá, o samba, começam a entrar no boi bumbá. Então, Neguinho da Beija-Flor começa a gravar toadas, o Jorge Aragão começa a compor com Garantido, alguns compositores de samba começam a escrever músicas para o Caprichoso, Joãozinho 30 vem visitar o festival e se deslumbra. Então, isso cria um ambiente muito favorável para que o artista parintinense saia daqui, tenha contato com esse carnaval, que já está se tornando cada vez mais grandioso também, e comece, a partir daí, uma troca de tecnologias mais ou menos autóctones, tudo que o parintinense tinha feito até então, tinha feito por conta própria, com as novas plásticas, os novos materiais que circulam no Centro-Sul, né, no Rio de Janeiro, em especial. Então, isso propicia, inclusive, que o festival ganhe uma nova formatação de espetáculo de massa mesmo, que depois vai ser transmitido, né? Há um distanciamento do núcleo original, aquilo que eu narrei como Alto do Boi, né? Para que o festival dê ênfase na representação da Amazônia, em especial em duas questões, né? Na presença do indígena e na luta pela preservação ambiental. Isso entra na música, entra na plástica, muito forte no festival, embora permaneça como pano de fundo uma imagem idílica, meio colonial ainda da Amazônia, né? Que sempre tem ali uma representação da vida dos ribeirinhos, o conto, a recontação, né, de algumas lendas amazônicas e também a representação de rituais indígenas com um apelo bastante exótico, né, que chama atenção para o fato de que estamos em uma área onde o pensamento indígena, né, eu acho que ainda naquele momento não se trata como uma cosmologia, né, mas em que o pensamento indígena tem uma força grande. Então o festival vai mudando, né, e vai se apresentando como grande vitrine da cultura amazônica. Pode passar. Esse também acaba sendo um momento em que os bumbás ocupam um protagonismo social muito interessante, né? Primeiro porque eles acabam trazendo recursos para cá, em segundo porque na medida em que entram patrocinadores e o Estado começa a atuar junto deles, há uma demanda para que se deixem as antigas estruturas da brincadeira e para que os bois se formatem, né, dentro do modelo de associações folclóricas, culturais, capazes de captar recurso, de se organizar com presidente, vice-presidente, secretários, né, corpos burocráticos, o que antes não existia. Antes, quem tocava o boi era um dono ou um padrinho do boi, que acabava sendo responsável por dinamizar a brincadeira,
coletar donativos, né? Um pouco como acontece com as folias de reis aí no sul, é alguém que leva adiante a tradição. Então, a partir dos anos 90, fundam-se essas associações, né? No caso do Garantido, Associação Folclórica, o Caprichoso nasce como associação folclórica, depois passa para ser associação cultural, e junto delas surgem os barracões, né? Nos modelos dos barracões das escolas de samba, o que eles chamam aqui de QGs, quartéis generais, onde as pessoas trabalham fazendo fantasias, até mesmo pequenos adereços, e os currais, né, que ocupam o lugar das quadras de escola de samba do Rio de Janeiro. Cada boi tem o seu curral, o Caprichoso tem o Zeca Chibelão, e o Garantido tem o curral da Baixa, onde eles fazem, então, as festas e também os ensaios. Aqui tudo fica muito morno até fevereiro, março, e depois as coisas começam a esquentar, de modo que de abril em diante os ensaios são 2 ou 3 vezes por semana, até que a gente chegue em junho com todos os dias da semana com ensaio, e a cidade já toda preparada para o festival. Nesse movimento também se fundam as escolas de arte para formar os quadros do boi na base comunitária de cada agremiação, né? Cada agremiação tem 2 ou 3 bairros principais, que são vistos como sedes, né? Território Azul, Território Vermelho. No caso do Caprichoso, os bairros são o da Lagoa da Francesa, o Palmares e a Santa Clara. E no caso do Caprichoso, nos anos 90 surge a escolinha que leva o nome do irmão Miguel de Pascale. Aí tem uma coisa interessante. Quem era esse irmão Miguel de Pascale? Era um missionário do PIME que chega aqui no final dos anos 60, início dos anos 70, e que tinha uma sólida formação artística renascentista italiana. Ele vira professor de artes, aqui ele vai ser responsável por pintar a catedral, fazer todas as imagens que estão na catedral de Nossa Senhora do Carmo, que é padroeira da cidade, mas ele se torna também, ele cria uma oficina e se torna professor de uma primeira geração de artistas plásticos locais, e sedimenta com isso, inclusive, uma forte influência da Igreja Católica sobre os bois, né? Que até hoje tem uma vinculação mais ou menos forte com a igreja. Eles vira e mexe fazem uma homenagem à Nossa Senhora do Carmo, como estão no ciclo junino, também rendem muitas homenagens a São João, Santo Antônio e São Pedro, trazem essa presença católica, então, muito para dentro, muito embora essa presença depois seja retorcida na medida em que pagelança, as tradições afro-indígenas também vão se fazendo presentes. Desde os anos 2000, quando o boi já era bastante conhecido, portanto, e uma projeção nacional já estava mais ou menos consolidada, né? Teve expedições para cá da Funarte, do Museu do Folclore, publicações da Funarte do Museu do Folclore sobre o Festival de Parintins. Em 2000, nas festas dos 500 anos, os bois ganham uma exposição na ONU. Então, desde esse momento, há algumas tentativas de patrimonialização do boi. O que se firma definitivamente com a abertura de um processo de tombamento em 2002 pela SEC, pela Secretaria de Estado de Cultura, né? Esse projeto de patrimonialização vai e vem, tem várias etapas, entra e sai do IPHAN várias vezes entre 2002 e 2018, até que em 2018 há uma recomendação que é implementada já no finalzinho do ano de 2018, e o complexo cultural do boi-bumbá no Médio Amazonas e Parintins é inscrito, então, no livro das celebrações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, há um percurso de quase 20 anos aí para que, entre as primeiras tentativas e a efetivação de reconhecimento dos bois como patrimônio. Mas isso acaba sendo feito em 2018. Pode passar, né?
Aí, pode passar as 3 imagens, depois eu falo delas. No processo, desde a construção do inventário, os dossiês, né, a opção foi caracterizar o boi-bumbá como uma expressão regional, né? Para isso foi designado um sítio, uma mesorregião, né, que eles denominaram Médio Amazonas. É sempre um pouco arbitrário, né? Eu fui aprendendo isso aqui com os geógrafos, falar em alto, baixo, médio Amazonas, porque o estado e o rio são coisas diferentes, né? Depende do que você considera como o elemento fundamental. Nesse caso, a gente está falando do rio Amazonas. Então, essa mesorregião do Médio Amazonas é a região que vai mais ou menos de Manaus a Parintins, como eu disse, são 400 quilômetros de linha reta, né? Então, de rio tem muito mais. E aí foram pensadas algumas cidades como localidades, né? Parintins, Itacoatiara, Maués, Barreirinha, cidades em que era possível observar a dinâmica dos processos que envolvem essa manifestação cultural em toda a sua amplitude, diversidade e complexidade. Para efetivamente registrar os bois, definiu-se categorias, né, que podem ser pensadas, guardadas as devidas proporções, como etapas do folguedo. O primeiro é um boi de terreiro, é aquela primeira foto que foi colocada, né? Aquela foto é de um boi de terreiro em Fordlândia, né? Uma cidade hoje extinta aqui na Amazônia, mas era essa brincadeira quase sempre de homens em torno do bumbá que dança nos terreiros de cada casa, que sauda o dono da casa, o padrinho do boi. Em geral, nessa brincadeira se fazia também um leilão da língua do boi, que era através do que se arrecadava fundos para distribuir comidas e bebidas para os brincantes. O segundo elemento, que corresponde a essa segunda foto que está aí. Eu pus a foto de um boi de rua do Caprichoso. Pode passar, né? Para vocês verem como isso se dá hoje. O boi de rua começa muito antigamente, né? E a gente o boi vai brincando pelas ruas e se forma um cortejo de gente atrás para festejar, então, ao longo de uma noite quase que inteira, o boi. O Garantido tem bois de rua bastante famosos, ele faz mais vezes no ano o boi de rua, e as festas em geral são com fogueiras, tem outros elementos. E, por fim, o boi de arena, que é essa foto que está aí, de uma alegoria que deve ter entre 25 e 30 metros de altura, né? Então, alegorias que se movimentam inteiro. Hoje são os artistas parintinenses que são responsáveis pela maioria das alegorias no Carnaval Carioca, porque eles adquiriram realmente o know-how em fazer esses movimentos. E isso é muito grandioso aqui, né? Então, dentro daquele bumbódromo onde vocês viram, né, tem uma espécie de teatro de arena, cercado de arquibancadas, e cada boi se apresenta hoje por 2 horas e meia, por 3 noites consecutivas. É algo bastante mais complexo que o carnaval, né? O carnaval, como vocês devem saber, são 80 minutos e a escola desfila andando para frente, com um samba enredo que deve ter, em média, 4 minutos de duração. Aqui, cada noite tem um repertório diferente. São 420 ritmistas, mais ou menos, na marujada de guerra ou na batucada do Garantido, que tocam sem parar, então, por 2 horas e meia. Como eu disse, cada noite um repertório e cada noite uma encenação diferente. Então, também, ao longo de cada noite, o boi se apresenta com uma média de 3, 4 alegorias, itens individuais, itens coletivos, né? E encenam uma história que, em geral, se completa nas 3 noites, né? Um enredo. Então, seriam essas 3 categorias. Pode passar. O boi de terreiro, de rua e o de arena, né?
Em todos esses 3 casos, o que se objetiva, né, quando faz o inventário, um dossiê de tombamento, é a salvaguarda dos elementos que são fundamentais para a identidade local, né, cultural local. Então, se a gente pegar os documentos do IPHAN, eles vão dizer que alguns aspectos merecem destaque, né? Primeiro, as sonoridades desse festival, que são muito fortes, e depois os seus elementos plásticos, né? E junto desses dois, os saberes fazeres tradicionais, o ofício dos mestres e os processos de atualização pelos quais eles vêm passando. Então, no final de 2018, quando foi promulgado lá o resultado, né, e a inscrição no livro das celebrações foi feita, havia 3 recomendações básicas para uma ação mnemônica de salvaguarda, que é como estava colocado lá. Primeiro, a formação e publicização dos acervos musicais. Em segundo lugar, o incentivo à criação e manutenção dos saberes musicais, coreográficos e plásticos através das escolinhas dos bumbás. E, em terceiro lugar, o envolvimento dos bois em instâncias de pesquisa acadêmica. Pode passar. Aí eu estou trazendo essa imagem para vocês terem ideia desses processos de fabricação, né, dos mestres. Esse é o Marquinho, que é o tripa do boi, quem entra debaixo do boi, brinca, né, faz todos os movimentos do boi. Em geral, o tripa também é o responsável por fazer o boi. E fazer o boi é bastante complexo, né? Porque hoje ele se mexe todo, cada boi tem o seu estilo, né? Mas ele solta fumacinha pelo nariz, ele mexe o rabo, mexe as orelhas, os olhos, tem efeitos especiais durante o evento, né? Então, é um processo que, em geral, passa também de pai para filho. O Marquinho foi tripa, por exemplo, do boi por 30 anos e hoje é o filho dele que assumiu essa função. E o filho dele trabalha no ateliê com ele há muitos anos. Pode passar. Aí também um outro exemplo de recomendação que o IPHAN dá para que se faça a salvaguarda de alguns percursos musicais que o boi construiu, né? Essa é uma foto do Andréas Valentim, de 95, em que o mestre Vela rege a marujada de guerra, né? Como eu disse, são cerca de 420 ritmistas, naquele momento não era tudo isso, né? Não chegava a 300, mas que tocam, salvo engano, em 6 naipes, né? Eles têm surdo, tem repique, tem rocá, tem caixinha, tem a palminha, que é um elemento tradicional daqui, que são 2 pedacinhos de madeira, que são batucados, né? E tem o tambor. Então, são esses os elementos básicos de cada percussão, né? E aí, hoje, agregaram-se a esses saberes musicais as bandas, né? Nas últimas apresentações, a gente tem tido até violino, é quase um formato de orquestra. Pode passar. Então, desde 2019, quando a gente já era reconhecido como patrimônio, várias questões ligadas à salvaguarda vieram à tona. Foi um festival muito diferente, né, o de 2019. O Boi Caprichoso, por exemplo, resolveu assumir a sua identidade afro de uma maneira muito decidida e corajosa até. Então, quando trouxe para a arena, por exemplo, a questão das afro-religiosidades presentes em Parintins, foi muito criticado, mas naquele momento a prefeitura também melhorou os processos de julgamento do festival, que estavam sempre na berlinda, questionados, né? E trouxe um conjunto, definiu que o conjunto dos jurados seria de mestres e doutores especialistas em determinadas áreas, como folclore, cultura brasileira, música brasileira, e uma das bases da brincadeira é que Pai Francisco e Catirina eram representados de um modo jocoso, né, na arena. Eles eram meio abobados e quase sempre através do blackface. E uma jurada mobilizou o conjunto dos jurados, né, e fez uma carta muito pesado, batendo nessa questão do blackface
e pôs uma série de questões que eram necessárias, passíveis, mas, sobretudo, necessárias, em que eram necessárias as transformações no festival. Quando terminou o festival, dado o resultado, né, houve uma discussão ainda mais intensa, porque como o Caprichoso tinha trazido muitas questões ligadas à cultura afro, alguns grupos mais tradicionalistas dentro do próprio Boi escreveram um texto chamado Quero Minha Amazônia de Volta, em que eles diziam que o festival estava se descaracterizando, perdendo a sua base, que era preciso voltar às narrativas originais. E desde então a gente se pôs a pensar o que a gente podia fazer para promover um estreitamento das relações entre universidade, agremiações, comunidade, para que a gente trabalhasse na salvaguarda, mas trabalhasse também para garantir que a gente não desse passos atrás, que a gente continuasse numa dinâmica de discussão com a sociedade, das pautas que importam para a sociedade, usando esse espaço que o Boi tem nas mídias, inclusive para conscientizar e para questionar os projetos de desenvolvimento da Amazônia, etc. Então, em 2019, teve um encontro de folk e comunicação aqui, e a gente propôs um conjunto de mesas, exposições, e uma oficina que foi muito definidora do que veio depois, que era para pensar o Boi Bumbá como história pública, já que aqui as pessoas aprendem um pouco da história através do Boi, né? O Boi conta a história da colonização, o Boi conta a história da ocupação da cidade, o Boi conta muita coisa a partir das suas narrativas, sejam na arena, né, em roteiro, ou através da música. Então começamos a pensar vários projetos que foram interrompidos com a pandemia, né? Ela implicou numa suspensão dos trabalhos no galpão, de uma suspensão dos encontros entre o Conselho de Artes, por exemplo, que é quem pensa o Boi. Inclusive a festa foi suspensa em 2020, em 2021, mas felizmente em setembro, outubro de 2020, a gente teve os editais da Lei Aldir Blanc aqui no estado, e aí surgiu a chance de mobilizar, então, recursos públicos para implementar pela primeira vez um conjunto de ações voltados à preservação desses patrimônios, né? Eu estou usando aqui preservação e não salvaguarda, porque eu estou falando também dos aspectos materiais dessa festa. Embora ela seja um patrimônio material, aqui eu estou olhando especificamente para um conjunto de acervos que são gerados pelos bois e que não estavam sendo cuidados. Por vários motivos, né? Há um quadro de ausência total de lugares de memória dedicados à preservação documental nas cidades do interior do Amazonas. Não há fora de Manaus, e isso talvez seja uma singularidade, até o resultado de um certo atraso em questão de políticas públicas, né? Mas não há fora de Manaus nenhum arquivo público, nenhum museu aqui no Amazonas. Claro que algumas expressões pontuais aparecem. A gente tem, por exemplo, o Museu Maguta, organizado por indígenas, lá em Tabatinga, né, lá na divisa com a Colômbia. Você tem pequenas instituições comunitárias, mas nada que envolva o setor público, nada que envolva recurso público, nada que envolva uma discussão mais ampla, um trabalho mais sistematizado de guarda e tratamento de acervos. E as bibliotecas são bibliotecas muito desatualizadas, um pouco largadas, sem muito apelo junto à comunidade. Então, a gente fez um projeto, e aí eu entro na história do CEDEM mesmo, a gente fez um conjunto de projetos, na verdade, uns 8, desses 3 foram contemplados. O primeiro é um projeto para construir, para implementar o Centro de Documentação e Memória do Caprichoso, depois outros 2 projetos para a gente publicar uma coleção de livros chamado Bumbás de Parintins, que tinha essa função também indicada lá de estreitar a pesquisa acadêmica com a produção dos bumbás, e uma mostra permanente chamada Sons de Parintins, né, que atendia diretamente à recomendação do IFAM para a gente preservar os elementos sonoros, musicais da festa. O diagnóstico do qual a gente partia que a gente, embora tivesse um conjunto já relativamente consolidado de pesquisa sobre o festival, a gente conta em âmbito local muito mais com uma memória, há, portanto, um excesso de memória,
que se contrapõe a uma ausência de história, em especial no trato com as bases documentais dessa memória. Porque você ouve muitas histórias, elas circulam a partir dos sujeitos, né? Mas não há base documental para quase nada, e isso está espalhado, então, em acervos privados de vários tipos, né? Entre guardiões da memória, que são esses membros mais antigos do BOI, dirigentes e ex-dirigentes, artistas visuais, compositores e músicos, fotógrafos e jornalistas, né? Alguns torcedores apaixonados, brincantes e ex-brincantes, que guardaram uma quantidade imensa de material que não está reunido em nenhum lugar. Não estava, né? E, consequentemente, inviabilizava o acesso, portanto, a esses materiais. Até para a imprensa, a situação era meio precária, né? Toda vez, antes do festival, que a gente via eram os jornalistas de diversos lugares do país correndo de um lugar para outro para tentar juntar material, colocar no seu site, ou então replicando matérias que já tinham sido feitas, algumas um pouco mais detalhadas, né, de forma mais substancial. Então, esse é um pouco o diagnóstico que a gente tinha, né, e por outro lado, a gente via também os acervos artísticos do BOI sendo perdidos, por várias razões, né. Primeiro porque eles são constantemente compulsados, a gente tem um conjunto enorme de croquis, plantas baixas, né, que ficam guardados nos bumbás, mas cada vez que se precisa dele, se pega o original, e aí a gente nunca sabe se ele volta, ou quando volta, volta com avarias. Por outro lado, a gente tem aqui uma condição climática que é absolutamente desfavorável, é muito úmido, é difícil guardar, a gente já chegou a perder material no Caprichoso, por exemplo, por causa de chuva, porque estava tudo num canto e aí molhou, né, porque uma goteira estava bem próxima do acervo e aquilo se desfez completamente. Quando a gente chegou no outro dia, já tinha se perdido dezenas de croquis, né, é tudo pintado à mão, cada croquis é feito ou a nanquim ou a aquarela pelos desenhistas do BOI. Então, isso se perde muito facilmente, em especial se for molhado, né? Com os documentos que fazem parte do expediente do BOI, também não há nenhuma organização, nem política de preservação. Por isso, a gente pensou o projeto de implementação do CEDEM em 3 linhas, né? O primeiro a gente chamou de projeto Documenta, o segundo a gente chamou de Programa de História Oral, e o terceiro a gente pensou em fazer, e esse ainda está engatinhando, né? Daqui para o final do ano a gente vai fechar uma mostra permanente sobre a história do boi-bumbá. Pode passar, né? Pode passar. Aí é uma fotografia de um documentário feito pela Funarte, está disponível no YouTube, a gente também postou nas nossas redes sociais, chama Boi Fantasma, né, de uma oficina feita aqui em Parintins por técnicos em cinema da Funarte, mas que conta a história do Alto do Boi. Pode passar. Esse é o nosso projeto que a gente chamou de Documenta, né? Então, o Documenta tem... Pode passar. Algumas funções para a gente. Primeiro, era a criação formal de um setor dentro do Bumbá dedicado às políticas de salvaguarda. Eu vou dizer aqui com o recurso que a gente fez tudo isso, né? A gente captou R$200 mil da Lei Aldir Blanc, desses 200, a gente recebeu 145, 55 mil foi um desconto gigante de imposto de renda, né? Porque tudo isso teve que ser feito como pessoa física, e aí esse processo aí do Documenta consumiu boa parte dos nossos valores, cerca de 1/3, né? Mas ele representou, então, isso, a criação formal de um setor dedicado às políticas de salvaguarda, preservação, a constituição de um conselho que definiria o tipo de trabalho que a gente ia fazer, né, os caminhos que a gente ia percorrer.
Então, a gente buscou, nesse conselho, construir uma representação um pouco paritária entre pessoas que estão no boi, que são experts nessa cultura popular, né, na brincadeira do boi-bumbá, e gente vinda da universidade, então um conjunto aí de mestres e doutores de várias áreas. Infelizmente, aqui no Amazonas, a gente, em especial no interior, a gente não conta com muita gente da área de arquivologia ou especialistas em museologia, né? Então, eu queria justificar também um pouco a ideia de fazer um centro de memória e documentação. A gente sempre achou que não tinha perna para fazer um arquivo, porque um arquivo demandaria um conjunto de profissionais especializados que a gente não teria condições de trazer pelo custo, né? Eles não existem aqui e contratar sairia muito caro. A gente também não tinha condições de ser um museu, pela falta de espaço físico mesmo para montar um museu. Então, a gente pensou em um centro de memória que fosse muitas coisas num espaço só, inclusive um lugar de encontro, né? Então, montamos o conselho, montamos um espaço, né, voltado para o cuidado com os acervos documentais. Então, espaços onde a gente pudesse fazer o recolhimento, a higienização, a catalogação, a digitalização desses acervos que são de diferentes portes, né, e provenientes de diferentes sujeitos sociais. Isso tudo com uma equipe de trabalho que a gente montou por 6 meses, a princípio, né? Hoje o nosso grande desafio é pensar como é que a gente desdobra isso no tempo, né? A gente está tentando sensibilizar o próprio Bumbá da importância do trabalho que a gente está fazendo, e esperando também resultados de outros editais para que a gente possa garantir a continuidade do trabalho. E a ideia, nesse caso, é disponibilizar todo esse acervo em ambiente virtual, por várias funções, né? Por várias questões. Primeiro que a gente imagina que isso pode ser um impulso muito favorável à ampliação dos estudos relativos ao boi-bumbá, né? Então, esse estreitamento, essa divulgação do material, eu imagino que produzirá um estreitamento das relações com pesquisadores de cultura popular. Mas também porque a gente imagina que o sócio, o torcedor, ele tem direito de acessar essa memória do boi. Ele precisa ter acesso a uma história que também é dele, né? Então, a gente pensou inicialmente em dispor desse material em algumas plataformas digitais gratuitas, tipo academia.edu, YouTube, né? Mas hoje a gente viu que isso é arriscado e também é insuficiente. Então, a gente está num processo de diálogo, de uma construção de parceria com o pessoal da biblioteconomia da UFAM, que se dispôs a nos ajudar a construir um repositório digital, com controle de informações, acesso, tudo isso, inclusive com a possibilidade de deixar alguns materiais apenas parcialmente disponíveis para todo mundo, e a partir do diálogo com algumas pessoas, a gente pode liberar o material todo, mas então a gente não precisa perder o controle sobre a informação se a gente tem um repositório digital. Então, essa é uma das nossas metas hoje. A gente fez uma estimativa de potencial de colocar cerca de 20 mil itens no repositório digital em 2 anos, né? Hoje a gente já tem no CEDEM catalogado e digitalizado cerca de 2 mil itens para começar a subir nesse repositório digital, e a gente está desenhando aí quais são as comunidades, quais são os acervos, como é que isso vai estar organizado nesse repositório. Então, o momento inicial foi de equipagem, adaptação desse espaço, para que a gente pudesse dar um mínimo de cuidado técnico aos acervos que nos chegaram e preparar para que essa atuação se desdobre no tempo, inclusive recebendo acervos, porque o que a gente tem visto muito é que quando alguém, que é essa espécie de guardião da memória, morre, a família se desfaz desse acervo e não tem um lugar para depositá-lo. Como eu disse, aqui não tem arquivo público,
Então, isso acaba se perdendo muitas vezes como espólio familiar, vai um pouco para a mão de cada um, e é uma parte da memória dos bumbás que também vai junto, né? O desafio tem sido ganhar credibilidade e assegurar um diálogo com as pessoas e instituições da cidade. Porque quando a gente começou a fazer as nossas campanhas para doação de acervo, alguns não doam, mas permitem que a gente digitalize os acervos, que é uma forma de salvaguardar, né? As pessoas iam lá e diziam assim, mas eu já doei no passado, porque iam fazer o Museu do Boi e perderam tudo que eu doei. Então, não havia muita possibilidade da gente contornar esse dado da realidade. O que havia era a possibilidade da gente dizer para as pessoas que a gente estava tentando fazer diferente, que a gente está criando uma instituição, que não é um projeto pessoal, que também não depende da gestão do Bumbá, porque cada gestão, os presidentes de boi mudam a cada 3 anos, e aí quando muda o presidente, muda quase tudo, muda quase toda a equipe, então isso precariza o trabalho, né, cria dificuldades para a continuidade desse tipo de ação, por isso a gente buscou recursos públicos e parceria com o boi, mas não usar recursos do boi, porque assim a gente ganha, também através da relação com a universidade, uma certa garantia de que as coisas vão continuar. E aí, pode passar, né? Eu acho que esse é o último slide que foi. Eu vou falar um pouquinho do nosso projeto de história oral, porque também meu tempo já era, né? A gente pensou, a par desse processo de recolhimento, tratamento de fontes escritas, né, ou objetos, né, a gente pensou em produzir pela primeira vez um programa de história oral que nos desse um banco de memória. Já houve ocasião aqui, por exemplo, no Centenário, em que se fez um documentário bastante bom, bastante completo da história do boi. Só que assim, o boi capta recurso, paga uma empresa para fazer o documentário, eles vêm, fazem as entrevistas, entregam o documentário e levam todo o material embora. Então, a gente está tentando hoje recuperar material de documentários que foram feitos, porque isso não está mais entre nós, várias pessoas já não podem mais ser entrevistadas. E aí, como eu disse, como o Centenário foi comemorado em 2013, a gente pensou em começar o programa de história oral, isso é um pouco de megalomania minha também, fazendo 108 entrevistas, que são uma homenagem aos 108 anos que o boi estaria comemorando esse ano. Então, eu convido vocês a nos acompanharem depois no YouTube. No YouTube ainda não, a gente vai entrar em breve no YouTube com as entrevistas, com releases das entrevistas. Mas a nos acompanhar no Instagram e no Facebook, né? É @cedem.caprichoso, nos 2 lugares, nas 2 redes sociais. Lá a gente tem disponibilizado os nossos entrevistados, fotos, né? Alguns pequenos textos provenientes dessas entrevistas. Até o momento, a gente já fez 87 entrevistas, né? Antes de ontem, a gente fez a entrevista 87, caminhamos aí para uma finalização, e aí foi toda uma discussão, tem sido toda uma discussão também, para a gente pensar como é que a gente disponibiliza essas entrevistas, né? Por quê? Porque os dirigentes do boi ficaram de cabelos arrepiados quando eu disse que eu disponibilizaria na íntegra todas as entrevistas. E as entrevistas, elas revelam lutas por memória, né? Disputas de narrativas internas, que são importantes para as pessoas, que são importantes para quem estuda o boi bumbá, mas que é temerário para quem está na gestão, né? Porque muitas vezes isso vem acompanhado de críticas, de dissidências internas, da revelação de um bastidor que o boi não gostaria de ver exposto, né? Então, hoje a gente está pensando em como fazer essa disponibilização. A princípio, serão disponibilizados releases de todas as entrevistas. Eu fiz um ciclo de debates, e aí chamei, por exemplo, o Marcos Montezuma, lá, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, para discutir conosco a constituição de acervos de história oral, porque eu tinha muitas dúvidas do modelo adequado de disponibilização da entrevista. É claro que a minha referência é lá o site do CPDOC, que é um banco de dados bastante consolidado, né?
Então, o meu desejo era disponibilizar as entrevistas em áudio, em vídeo, em transcrição, e aí com resumo, abstract, com índice temático, né? Um sumário, pelo menos, para cada entrevista. Mas depois a gente chegou à conclusão que talvez isso demore demais, que o fundamental seja fazer o resumo abstract, o índice sumário, e disponibilizar o documento oral, que é o mais importante. No nosso caso, a gente fez tudo em vídeo, mas para depois tratar isso também do ponto de vista das transcrições. E a gente caminha agora para construir também o espaço memorial mesmo, né, que seria uma mostra permanente sobre a história dos bois, e também estamos produzindo os livros. Eu não consegui montar aqui tudo no slide, eu paro por aqui, mas a gente pode conversar mais um pouco sobre eventuais questões que vocês queiram levantar. Maravilha. Muito obrigada, professor Diego, maravilhoso. Uma aula que a gente teve sobre a historicidade do boi, muita coisa que eu tenho certeza que eu mesma não sabia, né? A gente acaba ficando muito aqui nos nossos núcleos, nos nossos territórios, e esse conhecimento mais amplo vai se perdendo, né? Diego, será que agora a tua câmera abre para a gente poder ir para o debate? Tomara. Tomara que fique. Fique. Bem, pessoal, a gente vai abrir agora a roda para discussão. Eu não cheguei a olhar o chat para ver se tinha questões aqui. Gisele fez um comentário. Acho que ela vai querer colocar suas questões, né, Gisele? Mas vamos abrir, então, aí, quem quiser falar é só levantar a mãozinha ou colocar ali no chat, eu leio, tá bom? E se ninguém se aventurar, eu já tenho aqui várias perguntas anotadas que eu quero fazer, e eu já aproveito. Alguém quer começar? Eu posso começar? Não, eu vou começar. Diego, eu anotei tanta coisa que você foi falando, que eu fui anotando realmente como uma aula, né? Acompanhando as suas explicações, as suas narrativas ali, e dados e informações, e fui anotando. E muita coisa me vem, né? Além desse esforço imenso de vocês, o seu esforço de historicizar o processo, de identificar bem as relações, né? De onde vem a festa, como que é, como que não é. E cada relação que você traz, ela traz uma complexidade que, com certeza, geraria, né, problemáticas muito interessantes de pesquisa para a história, mas para outras áreas também, né? Como eu sei que você está agora se formando também como antropólogo, então eu acho que esse diálogo ele é bastante rico, né? Da antropologia com a história e tal. Mas aí eu vou te fazer algumas perguntas que são de curioso, mas ao mesmo tempo que me provocaram, né? Por exemplo, você comentou a questão da confluência de religiosidades, né, que é observada na festa, e essa situação que aconteceu em 2019, da crítica antirracista que foi feita ao blackface, né, e de disputas sérias em torno desse tema, né, então você imagina que eu fiquei interessada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões, dessas disputas antirracistas ou das confluências étnico-raciais dentro da festa, porque como você foi trazendo para a gente na temporalidade diferentes momentos, né, e diferentes, talvez, ressignificações que a festa foi tomando, porque, de um certo modo, é interessante que ela se institucionalize ou ela passe a ter como você falou, uma regulamentação aí no período da ditadura, né, em 65, né, se eu anotei corretamente, você mencionou. Porque isso me remeteu aos cultos afro-brasileiros aqui em Alagoas, que exatamente foi durante a ditadura que eles sofreram regulamentação também. E aí você deve conhecer, imagino, talvez, estudos comparativos ou
dessa associação, já que você diz que há raízes nordestinas, né, no Caprichoso. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esses aspectos de correlação, né, dessas raízes nordestinas no boi, enfim, dei uma viajada aqui, porque estou fritando, como dizem os jovens, e eu acho que isso é bastante interessante a gente pensar, porque são dinâmicas específicas, né, são dinâmicas próprias dos diferentes lugares brasileiros, mas me parece que eles também têm movimentos que talvez possam ser correlacionados, né, no movimento mais amplo nacional. Aí essa é uma pergunta. E aí, abusando, eu vou fazer outra pergunta, que é sobre os problemas políticos. Já que você falou aí, talvez, das disputas de memória e como realmente é complicado aí, né, articular todas essas tensões, mas e o tensionamento político dos últimos anos? Como é que isso se expressou na festa? E isso, de alguma forma, interfere no trabalho que vocês estão fazendo no CEDEM? Ou isso não interfere, uma vez que, já que vocês estão com edital público, né, conseguiram essa verba, como é que isso está acontecendo aí? Gente, ó, já fiz minhas questões, vocês, por favor, se prontifiquem também, mas eu acho que o Diego pode responder as minhas questões enquanto vocês se animam, tá? Diego, por favor. Eu vou tentar ficar com a câmera aberta, se estiver travando, você me fala e eu fecho. Tá certo. Bem, primeiras questões de religiosidade. Eu vou tentar depois colocar aqui no chat o link de alguns textos que eu escrevi, publiquei, um pouco retratando essa questão, né? Em 2019, o Caprichoso encerrava uma tentativa de tricampeonato, a gente tinha ganhado dois títulos, 2017, 2018, e aí era um momento, 2017 a gente pegava o Paz Loureiro, né, que é um importante hoje autor pós-decolonial da Amazônia, para trazer a noção de cultura cabocla. Em 2018, a gente trabalhou com a ideia de uma revolução ancestral da arte, como uma revolução ancestral aqui. E em 2019, já era Bolsonaro, né? As questões já haviam sido havia uma radicalização política. O coordenador da Comissão de Artes, do Conselho de Artes do Caprichoso, é o Eric Nakanomi, ele é professor da UFAM, do curso de artes, ele é gay, militante do movimento LGBTQIA+, né? Então, a figura dele já suscitava uma série de incômodos nos grupos mais tradicionalistas, e ele propôs como tema Mátria Brasilis, né? A ideia de desconstruir o conceito de pátria e de pensar como é que a Amazônia entrava numa construção de um futuro diferente. E aí, como a gente estava investindo nisso, ele trouxe a segunda noite como a noite da fé, como possibilidade de reinvenção do país. E aí ele disse assim, olha, a gente vai fundir a cabeça das pessoas, trazendo toda a nossa fé afro-religiosa, que ela é muito presente em Parintins. Desde que eu cheguei aqui, eu me dediquei basicamente ao estudo dessas dinâmicas religiosas aqui, né? E assim, eu tomei o maior susto, porque a cidade é coalhada de terreiros, tem muitos benzedores, tem muitos sacacas, como eles chamam, né? Tem muita pagelança, mas nunca houve, nos censos demográficos, uma única indicação, um único autorreconhecimento como afro-religioso. Ninguém, nunca. E eu conhecia pessoalmente muitos pais, mães de santo. Como é que isso acontece, né? A série censitária inteira, límpida, sem nenhuma ruptura com a identidade católica tradicional, a não ser a dos protestantes, que vem crescendo e tal.
Isso muito também dos anos 2000 para cá, porque até os anos 90, 96% da cidade se dizia católica. Então, tinha uma identidade forte e ele investiu pesado em desconstruir isso. Tanto que na primeira, a Marujada de Guerra, por exemplo, entrou de amarelo, com uma pombinha na cabeça, mas era mais uma bandeira da Umbanda do que o Espírito Santo católico. Era uma homenagem a Oxum, e uma Oxum gigantesca, que eu me emocionei muito, chorei muito quando fui ao barracão ver aquilo ser construído, porque a cabeça da santa era uma Nossa Senhora Aparecida, a cabeça da santa tinha 7 metros de altura, era uma coisa gigantesca, e eles construíram em 4 módulos de 7 metros, então era 28 metros de altura, e ela veio ladeada pelo uma Iemanjá negra, com rabo de sereia, e uma Yandeci indígena, extremamente indígena, só construída com palha, e a noite toda foi assim, né? O cantador, que é o amo do boi, que levanta versos contra o boi contrário, veio homenageando o pai Daniel, que foi o primeiro babalorixá aqui de Parintins, foi o primeiro a se vincular às instituições, à institucionalidade da Umbanda. Então ele foi o primeiro pai de santo que se registrou, né, como tal, e aí ele cantava pontos, ele não cantava desafios, os desafios eram na forma de pontos da Umbanda. Então tudo foi orientado, então as representações, por exemplo, dos orixás, tudo isso foi feito com os próprios povos de terreiro, então trouxe grupo de maracatu, trouxe os grupos de Manaus, veio gente do Daime, veio gente da Umbanda, veio gente do Candomblé, veio gente de todo lado. Então, houve oficinas nos meses que antecederam o festival, com gente do Nordeste, da Bahia, do Recife, de danças afro. Então, houve um investimento em transformar, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista narrativo, a ideia de que o boi era católico. E isso causou um caos, sabe? Assim, alguns momentos são muito fortes e muito esperados, né? Então, lenda amazônica, ele trouxe, por exemplo, a lenda das princesas turcas que se ajuremam em Belém do Pará e que dão... são um elemento muito forte no tambor de mina, né, no Maranhão, mas que também estão muito fortes em Belém do Pará. E isso era dito pelos tradicionalistas. Não é nosso, não tem nada a ver com a gente, né? Depois ele trouxe no ritual indígena, porque o regulamento fala ritual indígena, não fala ritual indígena amazônico. Então a gente ousou e trouxe a toré do Nordeste, com o uso da jurema. E aí, mais uma vez, isso causou um estranhamento imenso. Então foi uma noite difícil. Eu trabalhei isso num texto, depois que eu publiquei naquela revista Censo, que é voltada para professores de ensino religioso, porque tanto da parte dos internautas quanto da parte da torcida causou muito frisson. E quando o Caprichoso perdeu, né, o que seria o tricampeonato, muita gente disse, está vendo, foi mexer com macumba, perdeu. Foi colocar demônio na arena, perdeu. Quem manda trocar a santa por entidade africana? Então, teve muito esse discurso e teve muitos problemas nesse sentido. Então, teve uma pressão também para voltar atrás no espetáculo que seria em 2020, né, para não continuar nessa linha. Eu trabalho um pouco dessas experiências nesse texto. Bem, resumindo aí, essa questão das religiosidades, então, elas são muito fortes, há uma certa normatividade católica que tenta permanecer, você pode representar as outras, desde que seja pelo viés sincrético e subalterno. Elas aparecem, mas elas não falam por si. Você as representa, jamais traz elas para se representarem, né? Eu até trabalhei com a diferença entre representação e representatividade nesse sentido. Que são coisas, são chaves inversas, né? Podem ser lidas como chaves inversas. Depois, falando um pouquinho das raízes nordestinas, o Caprichoso se vê como um boi nordestino, porque para ele, independente do Mário de Andrade ou do Câmara Cascudo dizer que a brincadeira do boi veio de Portugal, quem refez isso aqui, obviamente, foram os nordestinos. Foram eles que dinamizaram, foram eles que se colocaram na frente da brincadeira.
E o reduto do Caprichoso é um reduto de nordestinos. Então, os fundadores do boi é uma família de irmãos nordestinos. Na verdade, no Caprichoso não tem muito um fundador. Muita gente foi fazendo junto. E aí é uma família CID de comerciantes que se estabelece aqui, que depois se soma com Luiz Gonzaga, o próprio nome aí, também muito fortemente nordestino, que toca o boi, e há uma sequência de padrinhos, donos do boi, que são nordestinos, em especial cearenses, que chegam aqui no início do século XX, que fincam raízes em Parintins, e que depois acabam sendo famílias mais ou menos tradicionais aqui. Tradicionais mais pobres, né? Assim, aqui não tinha muita riqueza, não tem até hoje. Então, muito embora sejam pobres, o Caprichoso ficou conhecido depois como boi da elite, por ele estar no centro da cidade, por ele estar numa área que é a área onde os comerciantes estão. Enquanto o Caprichoso ficou conhecido como boi do povão, o Garantido ficou conhecido como boi do povão, ou pé reché, né? Pé rachado, porque ele era um boi de pescador. Hoje isso não vige muito, mas ficou como mito, né? Faz parte da identidade de cada um deles. E aí o Caprichoso traz muito forte, por exemplo, o Caprichoso usa muita sanfona, usa muito bandeirinha com muita cor, embora a cor dele seja azul, ele traz muito forte o amarelo, a abóbora, não pode usar o vermelho, de jeito nenhum, mas traz todas as outras cores, um colorido nordestino, aquele lance das fitas, a estética é muito nordestina também. Enquanto que o Garantido tenta fazer uma asepsia nesse aspecto, né? Faz uma menção ou outra de que o boi tem relação com o Nordeste, mas para eles é importante dizer que o boi é autóctone. O boi foi, inclusive o desenho do boi foi feito com uma palha aqui, que é uma palha que cai de um coqueiro, que eles chamam de curuatá, né? Então a primeira brincadeira foi feita com aquilo e tal. Tem toda uma narrativa deles a respeito disso. E por fim, essas disputas por memória, né? Elas são muito vivas. No centenário, se escolheu uma narrativa, se privilegiou uma narrativa sobre a história do próprio boi. Se colocaram alguns fundadores, quem tinha tido mais destaque. Então, quando a gente abriu, por exemplo, o centro de documentação, a gente recebeu a visita de uma família que chegou lá e disse assim para a gente: agora a gente vai poder provar que toda aquela história é uma farsa, que aquilo tinha uma função midiática, que aquilo foi feito para vender, que o nosso bisavô foi quem verdadeiramente fundou o boi, e que vocês vão nos ajudar a desmentir todo mundo. Então era delicadíssimo, porque você tinha que conversar com as pessoas sem criar uma animosidade, dizendo que a nossa função ali era escutar todo mundo, que a gente poderia dar voz a eles, tal como daria voz aos demais, mas sem ser juiz, sem ser árbitro dessa questão. Que a nossa ideia era exatamente tirar a ênfase desses mitos fundadores e colocar ênfase na ideia de que é um boi feito a muitas mãos, em várias gerações, e que foi se construindo, que depende da boa vontade desse povo que ama o Caprichoso e que faz com que ele aconteça. Então, a gente passou por muitos processos difíceis nesse sentido, né? Desde de chegar, por exemplo, 108 entrevistas. Meu Deus, quem vamos entrevistar? E aí as pessoas chegavam e diziam assim: olha, eu dou a minha entrevista depois que fulano e fulano der, porque eu não vou falar antes deles. Nem vou dar um documento antes deles apresentarem as versões que eles têm para a história do boi. Se eles provarem, aí eu entro com o meu e vou lá e provo também. Do contrário, também não vou dar nada. Então, era muito assim, muito cheio de milindres, né? Porque muitas vezes isso mexe com a forma como cada família se colocou nessa história do boi. Então, no dia que a gente fez o debate com o Marcos Motsumi, com a Patrícia, por exemplo, a gente falou de algumas categorias que a gente desenhou, tanto para separar os documentos, os acervos, quanto para pensar o programa de história oral. E aí o Marcos falou: não, esqueçam isso, vamos fazer na entrevista e deixa com que cada um se encaixe nessas categorias.
que a gente tinha, as entrevistas também são muito diferentes entre si. E como é um trabalho assim de empreitada, eu não posso estar em 108 entrevistas, eu não consigo, né? É fisicamente impossível. Então a gente montou uma equipe e a gente tinha que saber que a entrevista de um músico ou a entrevista de um artista visual, ela é muito diferente da entrevista com um guardião da memória, né? Como esse sujeito das antigas, ou então com um ex-dirigente do boi. O que eles têm a falar são coisas muito diferentes, né? Então, é muito surpreendente também. Às vezes a gente chegava lá para fazer entrevista e chorava junto com o entrevistado, porque as histórias eram muito emocionantes, né? Eram histórias de gente que passou por coisas muito pesadas e conseguiu se formar como grande artista de ponta, como eles chamam aqui, né? Outros chegavam porque tinham aprendido com o pai a brincar de boi com a mãe, e a mãe tinha acabado de falecer do Covid. Aqui o Covid foi muito forte, né? Então, tudo isso pegou muito forte nesse momento aí de estruturação. E a gente ainda está levando, assim, a minha experiência é de historiador, não é de arquivista, né? E aí ainda vou tateando um pouco, tentando escutar as opiniões de especialistas para saber o que fazer. Isso a gente passa por aqui também, viu? A gente vai aprendendo meio na prática, né? A praxis da tarefa. Muito obrigada, Diego, pelas respostas. Nós temos questões aqui no chat. O professor Fernando Medeiros parabenizou, ele precisou sair. A Gisele fez uma pergunta. A Gi, eu acho que ela não vai poder falar, então eu vou ler a pergunta da Gisele. Como está sendo a seleção para a ordenação desse acervo que é documental, tridimensional e oral? Como está a relação dos membros do BOI com os estudantes pesquisadores, já que, de certo modo, há uma guarda de memórias e conflitos e o centro passa a ser reconhecido como referência para a história e memória do BOI? Como controlas o ímpeto de análise ante tanta riqueza de material? Sofro com isso, né? Ela está falando da experiência lá no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. Respiro, pois o foco é a organização e catalogação. Então, o Diego compartilha aqui com a gente também esse seu processo. E depois a Leonalva também tem uma pergunta. Fiquei curiosa para saber sobre a participação da população local em relação às questões de salvaguarda do patrimônio. Existe mobilização? Então, Diego, pode responder. Olha, Gisele, enfim, a gente tem tentado manter os acervos que nos chegam mais completos, né, gente que passa bastante coisa, a gente tem tentado manter a integridade desses acervos, né, manter a documentação junta. Muita gente não doa, mas está permitindo que a gente digitalize, o que para a gente já é muito legal, assim, né? Então, a gente preparou um espaço para receber, guardar esse documento. A gente imagina que na medida em que essa credibilidade aumentar, a gente vai conseguir reunir acervos mais substanciais lá no centro de documentação. Mas mesmo com esse acervo digitalizado, a gente está tentando manter a integridade dos arquivos, né? Via programa de história oral, por exemplo, começou a chegar muita foto. A pessoa ia falar com a gente sobre a trajetória dela no boi, né? A gente sempre começava perguntando como é que a história dela se encontrou com a história do boi caprichoso. E aí vinham esses acervos, álbuns de família, vinham muitas fotografias que testemunhavam a atuação daquela pessoa no boi, em especial ali dos anos 70, 80 para frente. Para trás é muito difícil, né? Então, a gente está trabalhando para tentar construir comunidades e mecanismos de acesso que garantam a integridade dos acervos e que, ao mesmo tempo, facilitem para quem está buscando informação e encontrá-la, né? Então, assim, a gente está desenhando essas comunidades lá com a ajuda do pessoal da biblioteconomia, e pensando em formas das pessoas encontrarem esses documentos, por palavra-chave, por exemplo, nos nossos acervos. Quanto ao ímpeto de análise, é dificílimo, porque realmente a gente vai recebendo coisas que ressignificam muito algumas interpretações mais consultadas.
e a gente sabe que não há tempo hábil para fazer essa análise, não agora, né? Então, a gente não consegue muito avançar nessa análise, também não é a função, é o que você disse, né? Mas que dá vontade, dá, com certeza. O que a gente propôs, como não ainda analítico, mas eu acho que era um segundo projeto casado com o CEDEM, que era a publicação de 4 livros. Então, a gente fez um livro da toada, onde a gente catalogou todas as toadas do Boi Caprichoso, foram 330 páginas de toada, em 2 colunas por página. O livro vai sair no dia 22 desse mês, pela editora da universidade, pela autografia. Vou te mandar um exemplar, para a Irineia. Ficou lindíssimo, né? Assim, porque é a primeira vez que a gente consegue também reunir um acervo gigantesco num lugar só. Existem. Por exemplo, o Boi deve ter cerca, desde os anos 80, final dos anos 80, o Boi começou a gravar LP. Gravou LP em 89, 90, depois gravou fita cassete em 91, 92, 93, 94, 95, começou o CD, e desde então o Boi faz um CD por ano, às vezes CD duplo. Então, afora isso, o que a gente fez? Antigamente, como é que as toadas entravam? Elas eram impressas em folders, meio que papel de pão, e distribuídas para as pessoas na porta do bumbódromo. Então, muita gente guardou esse material. E a gente compulsou todo esse material, fez padronização, fez entrada por palavra-chave, e conseguimos chegar no resultado que é lá 330 páginas de toada. A gente fez uma coisa parecida com indumentária e alegoria. Eu queria fazer uma memória visual de como as roupas usadas no festival mudou, de como as alegorias também mudaram. E eu achei que isso tivesse sido feito já para o carnaval. Olha, o carnaval é tão fantástico, né? Isso nem para o carnaval foi feito. Foi um negócio assim, um susto que eu tomei. Quando eu fui buscar a bibliografia e comecei a conversar com o pessoal do Rio, muita gente do Rio nos ajuda muito, porque eles têm um carinho grande pelo festival e porque muitos artistas trabalham lá. Então, quem fez, por exemplo, a apresentação do livro da indumentária, da alegoria, é o Milton Cunha, né? Comentarista da Globo de carnaval. Porque ele sempre está por aqui, ele estava escrevendo pós-doutorado sobre o Boi de Parintins. Então, a gente fez a mesma coisa com o Boi, tentou pegar os primeiros croquis que a gente localizou e ir estabelecendo séries históricas, fotografias, para mostrar como é que isso aconteceu. Não dá para fazer análise, né? Eu escrevi um textinho na abertura de cada livro de, 7 páginas, tentando estabelecer uma sistematização do material, que já é interessante, porque é o primeiro trabalho desse tipo, mas análise nem pensar ainda. E aí fizemos um livro acadêmico também, com vários convidados, gente que está estudando Boi em nível de mestrado, doutorado. Tem desde marxista ferrenho, dizendo que o Boi é indústria cultural e que se massificou, até gente da pós-colonialidade trabalhando essas questões das representações atuais e de como isso mexe com a cabeça da população local, de quem assiste o Boi, de quem faz o Boi, enfim. Essas questões todas têm passado aí pela nossa cabeça e a gente tem tentado atuar nelas. Mas o momento ainda é muito de catalogação, sistematização, organização do acervo. E eu imagino que no futuro a gente vai ter uma base muito legal para trabalhar com análises um pouco mais profundas. Sobre a pergunta da Leonalva, né? A gente ainda precisa entrar nas escolas, a gente ainda precisa mobilizar mais a sociedade. A gente entende que essa salvaguarda, ela depende de uma mobilização da comunidade, e essa mobilização ainda não existe. Então, vamos, a partir do nosso trabalho, tentar sensibilizar. A gente pensou numa mostra exatamente para isso, para criar um lugar onde as pessoas possam se reconhecer. A mostra, embora ela vá atender também ao turista que vem à cidade, porque não tem mesmo um lugar de memória onde as pessoas possam conhecer a história do Boi, né? Uma exposição que conte didaticamente, artisticamente, essa trajetória,
embora ela vá atender a turista, ela tem como função, ela está sendo pensada para as pessoas, para a comunidade. Eu quero que as pessoas cheguem lá e falem, isso aqui é minha história, é parte do que eu sou, é parte de... E aí, como crianças, eu imagino que esse processo vai ser muito legal, né? A gente tem pensado também em desdobrar nesse ano, se houver novamente Aldir Blanc, para uma nova coleção, mas uma coleção de textos voltados para crianças e adolescentes. Por exemplo, um boi em formato de quadrinho, né, de HQ, um boi também, um ABC do boi para as crianças, bastante lúdico, né, com material visual bastante forte. Então, esses são projetos que a gente tem, inclusive para poder levar para dentro da escola e trabalhar lá o boi como história pública, mas uma interface muito forte com a educação patrimonial. Massa, obrigada, Diego. Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que ela desdobra um pouco da pergunta que a Gisele fez e que interessa muito para a gente aqui na proposta do que é o ciclo, né? Porque essa ideia veio junto com a disciplina de estágio supervisionado em arquivos da turma de História do Bacharelado e da forma como a gente desenvolve as atividades aqui, com os estudantes de bacharelado indo para os acervos e tentando contribuir, né, nessa parte, que é a parte que falta, né, de você ter uma equipe, de fato, profissional, multidisciplinar, que vai trabalhar toda a parte de cuidado da documentação, catalogação, etc. Como que funciona aí com vocês, Diego, esse processo da relação do CEDEM ou dessas fontes do Boi Caprichoso como material de formação para os historiadores que estão participando da equipe com vocês? Você disse que tem um pessoal da biblioteconomia ajudando também, né? Como que está funcionando essa parte técnica que é de formação, né, profissional do historiador atuando nos arquivos, nos centros de memória? E achei muito bacana quando você disse que o pessoal aí foi discutir, pensar o boi como história pública, né? Eu acho que esse é um eixo também muito válido e muito importante, talvez, de aproximação aí da comunidade acadêmica, dos historiadores, com as atividades que estão sendo feitas, né? E, enfim, como é que se avalia esse processo, como que está sendo feito aí? Olha, uma coisa que me angustiava muito como professor do curso de História, eu cheguei em 2013, em 2014 eu virei coordenador, né? E era muito difícil a nossa relação, por exemplo, com a Cúria, que era um arquivo que tinha aqui. Eles são muito fechados, porque até hoje são os italianos que estão aqui. Então, eles são ainda tridentinos. Então, muito difícil a relação com eles e eles não têm confiança nenhuma em nada que não sejam as equipes dele, divulgam muito a informação. Eu, por exemplo, quando estava mais investigando a Igreja Católica, eu fui pesquisar na sede do PIME em São Paulo, porque eles não me deixavam entrar aqui. E, assim, os arquivos da Justiça, que estão completamente zoados, né? Tudo material entulhado em salas, sem nenhuma organização. Então, agora os primeiros alunos começaram a compulsar esse material. Eu tive um ex-orientando que trabalhou, por exemplo, com a Umbanda nos boletins de ocorrência, mas foi um trabalho hercúleo dele, ele só conseguiu porque ele tinha uma amiga que trabalhava na delegacia, que garantiu acesso. Então, essas coisas, a gente não tinha acesso com os nossos alunos a material de arquivo. E aí havia um apelo quase constante à história oral. Não, vamos fazer história oral. Bem, eu sou super favorável a fazer história oral, mas eu acho que um dos dilemas da história oral é onde ela termina. Ela não pode terminar no TCC. Ela não pode terminar. O ciclo entre fazer uma entrevista e produzir um texto não pode se esgotar no texto. É o que eu dizia para os alunos. A gente tem que depositar esse material em algum lugar, a gente tem que criar acervos de história oral, a gente tem que garantir que outros não precisem começar da onde a gente começou, porque senão é um mito do eterno retorno, e as pessoas também reclamam muito, porque elas dizem assim, de novo vocês vão me entrevistar sobre a mesma coisa, ninguém nem nunca voltou para dar devolutiva, e ainda tem etapa da devolutiva, que eu insisto bastante com eles, né? Então, quando a gente pensou o centro de documentação,
a gente pensou exatamente como esse espaço que talvez no futuro possa receber não só material relativo ao boi, mas a vários temas que vão se vinculando ao boi, como, por exemplo, a questão das religiosidades, criar um espaço onde você garante que o material vai estar presente e disponível, porque o que a gente vê aqui é que há muito material presente, mas não disponível, o que faz com que a pesquisa fique inviável de qualquer forma, ou então que o material... ou então muito material que se perde exatamente por causa desses ciclos inconclusos, né? Todo mundo faz muita entrevista, mas ninguém disponibiliza ela em lugar nenhum e ninguém tem acesso a nada. Ela se esgota, portanto, no texto. Eu tenho uma compreensão de história oral um pouco diferente de alguns outros professores do meu curso, né? Eu acho que você fazer 10 entrevistas para fazer um TCC e aquele material virar 3 ou 4 citações dentro do seu texto apenas é uma crueldade. Então, também tem muito isso, como se pensa a utilização da oralidade dentro do texto escrito, né, depois. Então, é um pouco isso, assim, a gente criou, eu vinculei, por exemplo, o Centro de Documentação a 2 projetos de extensão, inicialmente, e agora a gente está redesenhando o PPC do curso, o projeto pedagógico do curso, né, o PPC, e aí a gente está pensando em transformar esse espaço em espaço de atuação dos discentes, né, tanto na produção de pesquisas, quanto no estágio e em outras coisas, mas até hoje a gente não teve efetivamente um espaço para fazer isso. Agora, durante a pandemia, surgiu o Centro de Documentação, e eu acho que, felizmente, a gente vai poder fazer algumas experimentações daqui para frente. Muito obrigada, companheiro. Pessoal, mais questões? Estão tímidos? Se não houver nenhuma questão, eu vou passar, então, para o Diego fazer suas considerações. Eu não sei como está a agenda dele aí, se ele tem outros compromissos, e a gente já abusou muito. Mas, novamente, agradeço demais, Diego. Fico com vontade de perguntar várias outras coisas, mas aí acaba realmente caindo no tema das religiosidades, das religiões, que é os interesses de pesquisa, e porque, assim, é perceptível, é claro, que todo esse esforço de sistematização de vocês está construindo fontes também para o futuro, assim, quer dizer, a possibilidade que vocês, quer dizer, essa tarefa toda, hercúlea, como diz a Gisele, né, de trabalhar e levantar essa documentação, e, nossa, os historiadores do futuro e do presente já vão agradecer muitíssimo. E eu acho que é a possibilidade da gente aí trocar mais informações, né? Criar aí, quem sabe, eixo norte-nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, para ver se a gente vai trocando esses saberes, esse know-how, principalmente essas experiências de ser historiador nos arquivos, né? Que demanda tantos desafios mesmos, né? Porque a nossa formação técnica nessa área, ela acaba não sendo, de fato, uma formação que está lá no currículo, né? É meio que coisas que a gente vai aprendendo e vai buscando, né, para poder complementar. Então, agradeço muitíssimo, meu querido amigo, a sua presença, a sua aula maravilhosa. E aí você fica à vontade aí para fazer seus comentários finais. Eu agradeço imensamente a sua generosidade, né, de me chamar. Tanta gente aí que faz trabalho com arquivo, eu estou começando, estou aprendendo um bocado também. Olha, no fundo, a percepção que eu tenho é a seguinte: a gente tem que ter uma ação transformadora, né, na realidade. Essa é a nossa base, né? A gente vem de uma escola onde a gente aprendeu que fazer história também mudar um pouco o curso das coisas. Ou não só prazer de presentificar o passado, como alguns defendem, mas possibilidade de manejar esse passado para fazer diferente. Então, eu tentei com o arquivo aqui, com a criação do Centro de Documentação e Memória, fazer algo para que quem vem depois possa ter uma condição diferente de trabalho daquela que eu encontrei. Eu quase morri de Covid o ano passado, né? E quando eu saí do Covid, eu saí com muita vontade de fazer, sabe, assim. Logo depois veio os editais e eu estava um dia em casa e falei, olha, eu vou entrar nisso de cabeça, porque eu acho que é a chance da gente mobilizar, mostrar que é possível fazer,
fazer com recurso público, prestar conta de forma transparente, não fazer para mim, mas fazer para o coletivo, no caso o boi, a sociedade, o processo de salvaguarda. Eu admiro muitos pesquisadores que têm pesquisas consolidadas em algumas áreas, mas vejo também que muitos fazem para si, guardam uma documentação quase que como um tesouro pessoal, né? Os únicos que têm acesso àquilo são os deles, né? Os mais próximos, os diletos. A minha ideia é um pouco diferente, por isso também eu busco uma interface tão grande com a história pública, sabe? Eu acho que a gente precisa aproveitar o boi, que no caso aqui tem um imenso poder de mobilização para transformar a própria percepção da pessoa de historicidade e para engatar isso nessa edificação de espaços de memória. E mais ainda, né? Dizer que esses espaços de memória, eles não precisam ser acríticos, eles não precisam reforçar as mitologias políticas ou identitárias locais, né? Então, a gente tenta questionar e entregar para a sociedade a possibilidade de aderir ou não às nossas interpretações, às nossas percepções, né? Aqui, como a disputa é muito ferrenha, sempre me perguntam, mas você está fazendo por um boi só, não está fazendo os dois? Eu dizia, não, primeiro que não tem como, eu não teria acesso ao material do contrário, aqui não se fala nem o nome do outro, fala contrário. Eu não teria acesso. Segundo, eles têm muita gente capacitada, e eu torço muito para que façam esse mesmo movimento de preservar e disponibilizar os seus acervos, né? Mas quando eu estava montando, eu tive algumas decepções, né? Que as pessoas diziam assim, poxa, achava você tão sério, agora você vai entrar nessa história de inventar inventar coisas para o seu boi, inventar um passado, né? E as pessoas não entendem muito bem que a gente até inventa o passado, né? Mas de outra forma, né? A gente está inventando não na perspectiva de criar, tirar algo da nossa cabeça, mas de permitir que narrativas se construam com base em um conjunto documental mais ou menos sólido, que é a nossa função preservar e disponibilizar. Então, eu acho que eu abro o caminho para que esse passado seja reinventado, mas torço para que ele seja reinventado de forma séria, né? Com base nos documentos, nos depoimentos que a gente tem tomado. Então, a gente abre um flanco para o trabalho do historiador ser generoso, eu acho, que ele possa ser sério e generoso com a sociedade. Torço para que dê certo, né? Vou ficar até quando der, até quando puder. Vamos fazer com que essa iniciativa se multiplique, essa é a nossa expectativa, né? Mas, assim, alguém precisava dar o pontapé. O que eu estou fazendo é só o pontapé inicial. Eu torço para que um dia o meu centro de documentação tenha a solidez, a trajetória que tem, por exemplo, o acervo que a Gisele trabalha, o anterior que eu vi, né, o acervo da Justiça aí na Alagoas. Então, eles também começaram em algum momento, né? Alguém precisou começar, eu estou sendo esse que está dando o pontapé inicial. Foi um ato de coragem, sempre traz algum constrangimento, mas a gente não pode parar, né? Essa é a minha perspectiva, vamos fazer. Eu tinha uma psicóloga ótima, ela era lacaniana, e ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que só não faz quem não faz. Quem faz erra, acerta, e vai poder, eventualmente, consertar os seus equívocos. Não fazer é que é terrível. É isso mesmo. Obrigadão, muito obrigada, Diego. Essa é uma ótima mensagem de reflexão para a gente aí, principalmente nesses tempos terríveis que a gente está passando. Então, é só aí no fazer solidário, coletivo, que a gente encontra as forças para continuar aí e caminhar.
Muito bem, pessoal. Muito obrigada, agradeço demais. Então, a lista de presença está no chat, assinem, por favor. Logo vocês vão receber a informação que o vídeo aqui da gravação vai estar disponível lá no YouTube, então pode assistir de novo, pegar mais detalhes da aula do Diego, pode compartilhar aí com seus amigos. E a gente vai seguir a nossa programação. Na próxima semana nós temos a palestra do professor Arthur Curvelo sobre a documentação dos arquivos portugueses sobre Alagoas, no período colonial, e depois, no último dia, a gente vai encerrar com a querida professora Gisele Zanotto, apresentando para a gente o Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. É isso, gente, muito obrigada, cuidem-se muito, fiquem bem, e qualquer coisa, mandem notícias. Diego, companheiro, cuida muito aí, força na luta. A gente vai trocando aí nossas figurinhas. Tchau, muito obrigado, né? Eu coloquei aí o link da meu academia. E aí lá nos papers tem algumas coisas que eu escrevi sobre a representação da Jurema Sagrada, sobre algumas questões envolvendo os episódios do Festival de Parintins. Tem também um ensaio que a gente acabou de publicar sobre o boi e a santa, essa relação com o catolicismo, ficou bem legal. Massa, eu vou divulgar e a gente divulga também lá no Lier. Muito obrigada. Tá Obrigada, bom, até pessoal. mais. Tchau. Até mais, um beijo.